Ô, Gustavo. também já teve lá, né? Já, conheço bem. Ô, Gustavo, queria chamar o Gustavo para conversa, então, e vou dar um desafio homérico para ele, um desafio quase impossível. Mais um. Contar a história da Venezuela para a gente, que a gente sabe tão pouco da Venezuela até os dias de hoje, e colocar a tua visão nisso daí. O que o povo venezuelano está achando sobre isso. Mas dá um resumo da história da Venezuela para a gente que sabe tão pouco desse nosso vizinho. Beleza, Vilela. Nossa, grande desafio aqui, né? Mas acho que o Marcílio, ele fez um timeline bom. Acho que eu poderia entrar aí nesse meio buraco entre 2006 e 2008, que eu falo, né, que eu penso que a Venezuela parou de ser um país nesse momento, visto desde dentro, né? Por quê? Porque para aqueles anos, né, o chavismo já tinha se radicalizado. Acho que é bom contextualizar, né, sobre a crise energética aí. Então, na Venezuela, desde o 2000 até o 2010, o Chávez ele recebeu mais dinheiro do que a Venezuela nos 2 séculos anteriores. Isso vai explicar bastante coisa, tanto como que ele compra, né, as instituições internamente, quanto ele compra o apoio da Latinoamérica, né, dos governos de esquerda. Então, eu sinto, já nem lembro quando que foi a minha primeira eleição, mas acho que a partir do 2008, 10, mesmo Chávez tendo um apoio popular, sim, e sendo aquele personagem que eu odeio e sempre vou odiar, ele conseguiu, né, e não foi de um dia para outro, estabelecer aquela estrutura, né, e, por supuesto, ter um STJ lá, né, que é lá o Tribunal Supremo de Justiça, tem uma assembleia, ou Congresso, né, como se chamem, o poder executivo, óbvio, deles, e as Forças Armadas, que acho que vai ser a grande ficha aqui na nossa conversa também, sendo que a partir desse momento que na Venezuela já não tem uma separação de poderes, os mecanismos internos para os cidadãos começam não só a não funcionar, né, sino a ter uma persecução contra o cidadão. Então, acho que para nós, realmente, o papo ideológico, ele saiu da equação faz uns 20 anos, tá? E aí, claro, vem um desenlace com a doença aí do Chaves. A sua última eleição contra o Capriles foi em 2012, que ele ganhou por 5 pontos, né? 5-5, 4-5. Mas, de novo, nesse nosso sistema eleitoral, que é tanto virtual quanto com ata, né? Qual que é a palavra que vocês usaram? Essa ata Voto física? impresso. O voto impresso, isso. Pensa que tudo isso está resguardado por eles. Então, a gente já costumava fazer filas de 9 horas para a gente exercer o voto, e os resultados saíam bem na madrugada, né, enquanto eles arrumavam os resultados. Mas a história seguiu, bem, Chávez morreu, e acho que agora eu tenho uma espécie de gatilho, tenho vários gatilhos, mas eu tenho um grande gatilho agora, porque quando Chávez morreu, a gente achou que estava pronto o assunto, que a gente ia seguir na frente como um país democrático. Só que não, né? O Chávez ficou no poder uns 13 anos e foi exatamente o que o Maduro ficou agora. Então, acho que abre uma pergunta para frente, né? Essa transição, ou essa assunção do poder da Delcy, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser mais 13 anos para a gente. Então, qual que é um pouco o nosso olhar, ou qual que é uma boa, né, um bom sintoma de que a gente pode ser livre, né, e também contextualizar. Desde 2013 que a Venezuela entra naquele esquema hiperinflacionário bom, acho que falar de fome está mais do que documentado, né? Curta, compartilhe e inscreva-se.